Deixa eu dizer uma coisa. Depois dessa volta às aulas, eu quero ver o celular do Viva Educação pipocando de mensagens com os projetos das escolas e da faculdade, tá bom? Então, se você quer mostrar algo interessante que acontece na sua escola, na sua faculdade ou na sua comunidade que seja relevante para a educação, manda para mim que eu vou conferir de pertinho, tá bom? Nesse início de ano letivo, a gente sabe que muitas famílias, especialmente as famílias de crianças autistas, enfrentam grandes desafios. Para falar sobre o que é realmente uma inclusão efetiva, qual o apoio necessário nesse período, eu vou chamar aqui a Elisângela, que é presidente da Associação Prismas. Vem aqui, Elisângela, obrigada pela participação no Viva Educação, seja bem-vinda. E aí a gente conversa, eu pedi para que a Eline pudesse ficar aqui com a gente, porque a Eline trabalha com esse público diariamente, né, Eline, com as crianças autistas, e a gente vai fazer esse bate-papo aqui, que eu acho que vai render. Elisângela, são muitos os desafios nesse processo de volta às aulas, para as famílias das crianças autistas? Imensos, imensos. Desde conseguir o acesso à matrícula, até o acesso material, principalmente a maioria das pessoas com espectro autismo está em famílias que têm vulnerabilidade financeira. Sim. Fora isso, depois a introdução à inclusão de fato na área da educação. Então vamos por partes. O que é a dificuldade no acesso, você fala nas escolas públicas. Como é que está a realidade hoje da inclusão das crianças autistas dentro das escolas públicas? Uma grande parte prefere e necessita sim, e é um direito adquirido, que estudem perto de suas casas. Sim. E as dificuldades estão aí, pela falta de escolas, de creches. Outra dificuldade grande também é nas escolas privadas. Muitas vezes, quando sabe que se tem um laudo do autismo, as vagas desaparecem. Então o pai chega lá, pergunta, tem vaga? Tem. Meu filho é autista, não tem mais. É isso que acontece? É isso. E pasme, eles ainda usam um artifício de dizer, já tem 3 autistas na sala e nós não podemos atender mais, porque a lei nos garante. Não existe lei, não existe impedimento para isso. A lei garante a educação, não interessa a quantidade de pessoas com deficiência ou com transtorno do espectro autista. A criança tem direito à educação e tem sim direito à vaga. Entendi. Agora, como é que por exemplo, uma sala de aula que tem 3 crianças autistas, ela precisa ter um suporte maior também para atender às necessidades dessas crianças, né? Porque não adianta estar lá a vaga, a criança lá e não ter um atendimento especializado, porque aí não vai ser inclusão. Concorda comigo? Concordo plenamente. E para isso existe o quê? Existem leis normativas e principalmente o bom senso. Um deles é o quê? É as famílias se qualificarem para poder cobrar os seus direitos, mas também ser parceira da escola e da equipe multidisciplinar. Outra coisa também que precisa ter também, não adianta, gente, as escolas públicas e privadas têm que se capacitarem, porque antes a cada 36 crianças era um autista. Hoje isso diminuiu, a cada 26 crianças nascidas hoje, um é autista. Então essas crianças que nascem hoje, mais cedo ou mais tarde, vai estar na escola. E tem que se capacitarem. Eline, você que trabalha diariamente com essa realidade, né, das crianças que já estão dentro da escola. Sim. E que muitas vezes não conseguem dessa instituição o apoio necessário para o desenvolvimento dela lá. O que você percebe que é mais recorrente nesse quadro de falta de atenção a essa criança? O que é mais recorrente é o que a Elisângela falou, que é as adaptações dos materiais, não é? É a falta de um acompanhante terapêutico. Então, cada situação, ela desenvolve situações que individualizam aquela criança, não é? E é necessário que a sociedade escolar, né, esteja aberta a essa evolução, porque há quem diga, Elisângela, né, Viviane e telespectadores, que não há uma evolução no histórico dessas crianças, dessas pessoas com autismo ou
outras situações, né, com laudo, é que não há uma evolução, mas eu tenho esperança e prefiro pensar que há sim, não é? E com o tempo, as adaptações vão sendo feitas, com um bom diálogo, muitas coisas vão mudando sim, não é? E essas famílias que têm essas pessoas com laudo, né, com autismo, elas vão sendo incluídas gradativamente, o que era muito triste, uma realidade antiga, né, no passado, né? Então eu vejo que hoje existem evoluções, né? Eu prefiro pensar assim do que não. Há quem diga, né, pessoas que são capacitadas na área, que não há uma evolução, porque se coloca uma criança na escola e não há uma adaptação, não há um acompanhamento, há uma pergunta: onde reside a evolução, né, do sistema para atender, para incluir, né, pessoas? Mas você está falando que não existe uma evolução onde exatamente? No sistema que está acolhendo as crianças ou no desenvolvimento da própria criança? Não, no sistema. No sistema. Porque a Elisângela disse, a mãe vai, a família vai, procura uma vaga, a escola diz que não tem. Tem 3 crianças lá na sala, né? E agora, como estão essas crianças lá na sala? Como é a questão da adaptação, do acompanhamento, da adaptação das atividades pedagógicas, né? O acompanhamento, a questão de atender o comportamento da criança que está um comportamento que está dificultando a relação dela com outras crianças. A real inclusão. A real inclusão. Não a segregação. Isso. Entendi. Então quer dizer que estão faltando elementos para que as escolas se transformem realmente em escolas inclusivas. Sim. Qual seria o modelo ideal, Elisângela? Veja aqui, Viviane, o fato da pessoa estar no lugar não quer dizer que ela está sendo inclusa. O que ela colocou bem, a adaptação de cada um, individualizada, temos o PEI. O PEI é feito mediante a necessidade. Explica o que é o PEI. É um programa que ele trabalha exatamente o que é a especificidade de cada criança. Sim. O fato o meu filho, por exemplo, é autista, mas ele tem altas habilidades e fora isso, ele tem TDAH extremo. Então, o foco dele é um. Mas nós temos outras crianças que têm, fora tudo isso, ainda tem a descalculia. Sim. Então, tem que ter um olhar individualizado para cada um. E como você já colocou aqui, que você também trabalha em educação, você já mostrou inclusive o jogo Sapiens aqui. Sim. É onde a gente trabalha dentro da Associação Prisma a descalculia. Entendi. O déficit de atenção. Então, existem várias ferramentas, sim, mas para isso a equipe multidisciplinar, a equipe escolar tem que estar preparada, capacitada. É isso que a doutora está colocando aqui, muito bem colocado. Outro dia, pessoal, eu tive contato com eu estava numa clínica multidisciplinar e lá eu conversei com uma psicopedagoga e ela disse assim: eu sou o terror das escolas. Por quê? Porque os pacientes dela que têm algum transtorno, que precisam de uma adaptação, nem sempre ele tem. Então, aquela prova com aquele texto enorme para uma criança de 11 anos de idade, por exemplo, para uma criança típica, tá ok, para uma criança neurodivergente, ela não pode ser daquele jeito. Não quer dizer que ela vai ser mais fácil, mas ela vai ser adaptada com textos menores, aquele texto vai ser dividido, texto, figura, não é isso? Uma questão em cada página, para que ela possa se concentrar, de repente ela tem um transtorno, um déficit de atenção, para que ela possa se concentrar. É disso que vocês estão falando também, não é? Sim. Isso. A exemplo que tu está colocando aí, eu passei por isso com meu filho, para adaptação. Colocaram 3 mamãos e um pela metade. Quantos mamãos tem? Meu filho colocou 3/4. 3 e 3 em 1/4. Era o que ele viu na figura. Então, realmente tem que se haver essa adaptação, não é mesmo? Que a gente precisa ter esse olhar. Meu filho tem essas dificuldades, então a escola adapta, graças a Deus existe a adaptação, mas não são todas. É por isso que existem os terrores das escolas, que são os profissionais. Que vão lá brigar com as escolas. Olha, vocês não estão fazendo certo. Qual é o recado que você deixa para aquela mãe
que tem um filho autista, aquela mãe... Gente, eu falo mãe porque normalmente são as mães que encabeçam nessa busca pelas vagas e que acompanham mais de perto a educação. Eu sei que existem as exceções, mas em regra é o que a gente vê. O que você tem a dizer para aquelas famílias que estão em busca dessa vaga, que tiveram a vaga negada, ou que não estão encontrando dentro da escola escolhida o apoio necessário? Primeiro, respirem, vocês não estão só. Procurem apoio. O apoio está no Ministério Público. Se vocês se sentirem ofendidas, façam um PO, relatem. Não desista dos seus filhos. Sei que a dificuldade é muitas de nós estamos exaustas. E não é por menos. 67% da população é de mãe solo. Então, é uma dificuldade grande, até o emocional da própria pessoa. Então, você, escola, que ao negar, olhe com o olhar humano, olhe para essa mãe que está precisando também ser acolhida. E o seu recado para as escolas, Eline? Você como profissional da área, que aterroriza, no bom sentido, o outro lado, as escolas. Sim, eu procuro o caminho do diálogo, sim, não é? E mostrando que existem leis, né, que protegem, e a não desistência dos profissionais que se capacitem também, porque a gente precisa estudar para poder formar, atender melhor essas crianças, né? E também os adultos que eles estão crescendo, os adolescentes. Então, todos nós precisamos nos informar e procurar também colocar em prática a empatia, não é? Sim. E acolher também essas crianças e tudo isso. Elisângela, e quem quiser entrar em contato com a Associação Prismas, faz o quê? Qual é o Instagram de vocês? Qual é o telefone? Como é que a gente faz? Então, Viviane, vou aproveitar até o espaço aqui para falar que a gente está com a campanha Volta às Aulas Solidário, sim, onde a gente está arrecadando material escolar para doar para essas famílias em vulnerabilidade. Nós já temos um material adaptativo, se você puder doar um caderno, um lápis, já adaptativo, mas se não, todo o material é bem-vindo. Então, pode entrar em contato, se tu quiseres doar, tu pode entrar em contato com a Prisma através do nosso Instagram, @prismas.associacão, que lá a gente já vai ter um canal de atendimento com vocês, a gente pode buscar o material onde você está, e também temos os pontos de coletas que lá está tudo determinado.